Oi, oi, eu sou o Flix e Caim sendo abstraído? Será que isso é possível? Bem, essa vai ser uma teoria que eu vou debater com vocês aqui sobre Digital Circus. Então, é isso. É claro que é uma teoria. Óbvio que pode ter furos, e se tiver alguma coisa que não faz muito sentido nessa teoria, você tem total liberdade para falar nos comentários e vamos tentar consertar para essa teoria ficar mais coerente. Porque por mais que pareça absurdo, já que, sei lá, se você for fã de Digital Circus ouvir que o Caim pode ser abstraído, parece uma coisa que um novato, tipo, que acabou de conhecer Digital Circus diria. Mas se eu te falasse que, bom, olha, eu não vou dar spoilers da teoria, fica no vídeo pra você entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Desculpa incomodar, só queria divulgar a animação independente brasileira Tenoricon. É um desenho que está sendo desenvolvido por uma galera muito esforçada e eu recomendo você dar uma forcinha pra eles. Então, se você tiver curiosidade para assistir esse novo desenho brasileiro, é só clicar no primeiro link da descrição ou esperar o vídeo acabar que vai aparecer na tela final. Enfim, aproveita e se inscreve aí no canal que eu falo sobre animação. Bora lá pro vídeo e vai lá assistir a animação independente, hein? Bom, no começo de tudo, eu tenho que deixar bem claro que quando eu falo abstraído, eu boto bastante aspas nisso, porque não é exatamente uma abstração igual que a gente viu, sei lá, no Kaufman, por exemplo. É uma abstração meio mais ou menos, porque o conceito em si de abstração nunca se aplicaria ao Caim, porque para você que não sabe, a abstração é quando você chega no seu limite, você começa a enlouquecer e ficar paranoico ao ponto que o seu cérebro para de funcionar e você se torna um ser irracional gigantesco, que é a abstração. E a própria criadora disse que isso não tem volta, é uma coisa que acontece e fica para sempre. E é meio óbvio que o Caim, pelo visto, né, já que ele não pode reverter isso, só joga os abstraídos pro porão. Tá, esse é o conceito básico de abstração e que se nunca se aplicaria a uma IA. A gente sabe muito bem que o Caim não é um humano, ele não tem mente, ele não consegue enlouquecer. Bom, até onde a gente pensava. Por quê? Porque ele era uma IA. Mas parece que a IA desse mundo não é exatamente como a gente pensa. Claro, tem IAs que parecem extremamente burras ou NPCs, como por exemplo o próprio Bolha, que basicamente responde aos códigos programados, assim como a gente acreditaria que uma IA faria. E falando coisas sem sentidos ou pré-programadas, mas o Caim é diferente. Parece que ele é uma IA extremamente aprimorada, já que ele tem criatividade suficiente para elaborar missões todos os dias para os habitantes do ciclo digital. E bem, você pode pensar, ele só está seguindo um código, mas não, ele tem liberdade criativa nesse código entre aspas que ele vive. Não é à toa que ele literalmente criou uma missão especificamente para Zubul. E isso é interessante, porque se ele fosse uma IA, tipo, que simplesmente segue um protocolo de criar missões e proteger os habitantes daquele ciclo digital, ele não se importaria o suficiente com Zubul faltar suas missões, mas mesmo assim ele percebeu que Zubul faltava todas as suas missões e basicamente criou uma para ela, e quando viu que ele não quis participar, foi atrás. Então, tipo, ele não segue exatamente um protocolo, ele até segue algumas regras, mas ele tem consciência, dá pra perceber isso. Você pode falar que IAs nesse universo aqui não tem sentimentos, mas aí você tá errado, porque a gente conheceu uma IA no episódio 2, o Gumigu. Ele teve uma crise existencial. Ele só não foi abstraído, mas ele teve várias crises ao perceber que ele era uma IA e que, bem, aquele mundo todo que ele vivia não era real. Isso mostra que IAs nesse mundo são extremamente complexas. O Gumigu foi só um exemplo bem claro disso. E, bom, o Caim parece que vai acontecer a mesma coisa. Foi declarado para ele que a única missão dele nesse mundo era fazer missões diárias para os habitantes daquele ciclo digital e seguir certas regrinhas que nem ele sabe direito para que servem, como se ele fosse servo desse próprio mundo. Então eu acredito que talvez o Caim não seja abstraído de verdade, mas seja corrompido. Crie sentimentos e consciência total, assim como Gumigu fez, e talvez
enlouqueça de vez e aquele mundo para de existir, já que a gente viu que no momento que o Caim começou a refletir sobre a sua própria existência, tudo começou a quebrar como se aquele mundo tivesse basicamente meio que interligado com Caim. Bom, podia tudo isso acontecesse ao final da série, com ele enlouquecendo, ou talvez ele possa se juntar com os humanos para fugir daquele mundo e, bem, ajudar eles. É meio difícil de prever o que vai acontecer, mas eu acho que o Caim em certo momento sim vai ter consciência, vai ter sentimentos e vai para perceber que ele é uma IA e que todo aquele mundo ali é uma mentira. Bom, eu acho que ele meio que já sabe disso. E bom, eu só queria esclarecer algumas coisas para mostrar que ele realmente não é uma IA tão simples como a gente pensa que só cria aventuras. Ele consegue perceber que certos personagens estão tristes, consegue fazer coisas para esses personagens ficarem felizes, como por exemplo o caso dele ir atrás de Zubul só para ver o que estava acontecendo, mesmo que foi extremamente bom, mal feito, já que ele não conseguia compreender certamente os sentimentos dos humanos, já que os humanos são complexos e talvez ele não foi treinado para fazer isso. O Gumigu não precisou treinar para fazer emoções, tipo sentir emoções dos humanos, já que tudo que ele fez foi realmente só interagir com a Pomni e refletir sobre a sua própria vida. Então, provavelmente ele também não compreendia exatamente emoções humanas, já que tipo a missão dele era só capturar o negócio de mel lá. Mas eu sei que eu tô indo muito longe com isso, usando o Gumigu de exemplo para mostrar que IAs são bem mais complexas que a gente imagina, mas eu realmente não sei qual seria o futuro do Caim nesse universo, já que é muito estranho, cara. É muito estranho, porque por mais que ele pareça ser rei, ele parece ser mais um servo de quem criou ele, porque nem ele sabe tudo, nem ele controla tudo. Isso é meio óbvio. A gente viu que, tipo, se ele pudesse controlar tudo, ele reverteria a abstração dos personagens, mas isso não acontece porque é algo incurável, algo que está fora do controle dele. Nem ele sabe o que aconteceria se um NPC entrasse no meio do círculo digital, não é à toa que ele faz aquela cara lá, e nem ele sabe exatamente o que tem no Void, ou o que tem depois do Void. O Caim não entende tudo, ele só segue regras e protocolos que foi estabelecido para ele, e talvez eventualmente quando ele perceber que ele é servo desse próprio mundo, quem sabe ou ele enlouqueça de vez, mais ou menos enlouquecer, se corromper, sei lá, morrer, ou simplesmente ele se una com os humanos para fugir daquele lugar e talvez, quem sabe, viver uma vida normal. Eu acho que ele não pode fugir desse mundo. Ele tá preso lá para sempre. Mas eu não tenho criatividade suficiente para fechar essa teoria perfeitinha, então eu vou deixar aberto para que vocês finalizem. O que você acha que vai acontecer? Você acha que é possível que o Caim tenha uma, entre aspas, abstração, que talvez ele possa enlouquecer, morrer ou fugir do círculo digital junto com os outros humanos? Me diz aí o que você acha. E, bem, é uma teoria bem maluca que eu criei enquanto eu tava tomando banho e eu espero que vocês gostem. Vai assistir a animação independente sendo Marcum que tá bem bacana, vocês têm que dar uma chance. Eu sou o Lusterflix e bye bye.